Nenhuma lágrima que você já liberou vai ser esquecida. O salmista diz: o Senhor toma nota de cada uma das minhas lágrimas. Irmão, por acaso você acha que o Senhor se esqueceria de alguma delas? O tempo da humilhação gera em nós um caráter aprovado. O tempo da aprovação gera em nós uma fé inabalável. O tempo dos vales gera em nós um coração humilde, porque quem não se abate no deserto não se soberbece nos palácios. O tempo da espera prova as nossas motivações. Tem coisas que a gente acha que são de Deus para nós, mas se a gente não consegue esperar meses, é porque não eram de Deus para nós. Aquilo que Deus tem para nós suporta o peso do tempo, da luta, das provações, das tentações. O que eu quero liberar sobre você, irmão, é que o tempo do processo de Deus só está preparando você para receber a promessa de Deus. Guarda isso em nome de Jesus. Você está comigo ainda? Diga amém.